Está ótimo, sim. Amém? O tema da mensagem nessa noite: eu só quero tua presença. Amém, amor? Precisamos da presença de Deus. Só a presença de Deus para nós é tudo, é suficiente. Não precisamos de mais nada nessa terra. Nós precisamos somente da presença de Deus. Então eu quero ler aqui Êxodo capítulo 33, no versículo 12 até o 17, até continuando o que a Neuza estava falando, né, sobre Moisés, aquele homem nosso homem tão abençoado, um exemplo que nós temos dentro dos heróis da fé, que vivia na presença de Deus. Temos muitos outros: Noé, Enoque, que andou com Deus, homens que valorizavam a presença de Deus. Mas eu quero ler aqui esse capítulo 33, versículo 12, que diz assim: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome. Também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Dize, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso, que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos, e te conheço por nome. Amém, amado? Diga assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Amado, Moisés, ele completamente aqui desafiou a Deus. Ele desafiou a Deus, porque Deus falou para ele sair daquele lugar com o povo, mas Moisés falou: eu só saio se a tua presença, se o Senhor estiver presente. Eu só saio se o Senhor for comigo, se o Senhor for junto. Porque parece que pelo contexto aqui Deus estava desanimado com aquele povo rebelde, povo murmurador, povo que não valorizava os feitos de Deus, os milagres de Deus. E ali Moisés sabia que ele não ia conseguir carregar toda aquela turma, levar aquela turma até o seu destino, se não fosse junto com Deus, se não fosse com a presença de Deus. Amados, nós vivemos em dias, como hoje, vivemos
em dias do cristianismo tecnológico. Agora os irmãos não querem mais culto presencial, é live. É live. Glória a Deus pela live, alcança as pessoas. Ah, pastor, mas se eu estiver na live não posso estar a presença de Deus? Pode. Mas hoje parece que está tudo tecnológico, globalizado. Agora, para você fazer um culto, para ter a presença de Deus, tem que ter estratégia. Tem que usar das estruturas. É um cristianismo da sofisticação, do meio estratégico. Então, o cristianismo que tem que conhecer, né, qual é o inimigo hoje que você tem que atacar, você tem que orar contra, né? Hoje é o coronavírus que atrapalha as pessoas de terem a presença, de estarem na presença de Deus. É o coronavírus. Então hoje é uma guerra. Cada dia o inimigo se levanta. Irmãos, eu vou dizer, às vezes nós temos que orar. Os meninos lá na cela, toda vez, quando a gente vai fazer casa de paz, estava fazendo, até na cela, eu quero oração para o corona acabar. Irmão, aleluia. Mas quando o corona acabar, esse mundo já pertence a um maligno, já está no maligno. Pode surgir outras coisas que vai fazer com que você não busque a presença de Deus. Vai surgir sempre situações querendo te barrar de você aprender, avançar e de estar firme com Deus. Então nós vemos que cristianismo que exige um grande e profundo conhecimento espiritual em geral. Cristianismo que exige muitas das vezes nível superior e eloquência no falar. Hoje, infelizmente, antigamente, isso é muito bom. Inclusive, eu fiz 4 anos de faculdade teológica, isso me ajudou muito. Mas eu vou falar a verdade, não é a faculdade teológica que me trouxe uma pessoa que buscasse mais a presença de Deus. Então nós vemos que tem muitos homens de Deus que não fizeram uma faculdade teológica, mas tem palavra de bênção, tem chamado, tem poder e prega, às vezes aquele vocabulário simples, mas ele tem vida com Deus. Então, hoje, infelizmente, pessoas estão buscando pastores de renome. Não, eu gosto daquele pastor tal, eu gosto das lives daquele pastor tal. Pastor lá prega no domingo, ele posta lá, quando der tempo eu olho, não posta aquele pastor fulano, porque ele é psicólogo. Porque, amado, quando Deus vier de te entregar algo, vai te entregar pelo teu líder. Se tiver de Deus falar com você, Deus vai usar o teu líder. Como assim? Deus não usou o Faraó para tratar do povo, não usou os reis usou foi Moisés. Então Deus tinha um plano com aquele povo, e Deus usou foi Moisés. Então hoje nós vivemos um cristianismo do marketing, dos super pastores, né? Dos mini deuses, porque é como se fossem mini deuses. Eu gosto daquele pastor lá, porque eu vejo pessoas saindo, levantando da cadeira de roda, é como se fossem mini deuses. Então às vezes nós queremos ver a presença na vida dos outros, mas e a presença na sua vida? E a presença na nossa vida? Então às vezes nós estamos preocupados mais com a presença na vida dos outros, para querer receber a presença, do que às vezes nós mesmos buscar a presença, vida direta do alto. Amado, e o cristianismo, ele acabou perdendo a simplicidade, aquele evangelho simples.
E hoje eu posso te dizer que está cada vez mais complicado anunciar o Evangelho, porque hoje nós estamos vivendo um mundo totalmente diferente, de muita informação até, e às vezes a cabeça da pessoa já se encheu de informação até incorreta, e quando ela vai ouvir o Evangelho, parece que ela pensa que ela sabe mais do que aquele irmão que está sendo usado pelo próprio Espírito de Deus, porque ele está indo pelo um caminho da ciência, da tecnologia, das informações que muitas das vezes são fakes, né? Fake news espirituais. Então, assim como tem informações erradas na própria imprensa, também vai haver informações erradas concernente ao Evangelho, sabemos? Então, diferente do Evangelho pregado por Cristo, porque Cristo, ele poderia vir aqui pisando em carruagem, né? Vindo, aliás, em carruagem, como um rei, poderia já tomar o lugar de Herodes e falar: sai fora aqui, senão os anjos descem a espada em você, que agora o rei é eu. Mas Jesus, ele veio dessa forma? Não. Ele se esvaziou de si mesmo e ele assumiu a forma de servo. Filipenses capítulo 2, no versículo 6, olha como o nosso Senhor Jesus vem anunciar o Evangelho, que diz assim, Filipenses 2, 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus, mas ele tinha todo o poder de dominar na força, de dominar através do seu poder, mas ele não fez isso. Então, no versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você vê, Jesus, ele traz o Evangelho através da simplicidade. Da simplicidade. Cristianismo, muitas das vezes hoje, que trocou a presença de Deus pelo conhecimento do homem. Cristianismo, hoje, que nós vemos, que não tem nada a ver com o Cristo do cristianismo. Se queremos ver a glória de Deus em nossa geração, precisamos, irmãos, de abandonar nossas atitudes politicamente corretas. Precisamos viver a política de Deus. Nós precisamos de buscar o que realmente interessa. O que é que nos interessa hoje? O que é que te interessa hoje no Evangelho? O que nos interessa é a presença de Deus, não a presença que vem através de um objeto sagrado, como muitos aí querem oferecer objetos, coisas sagradas para mostrar a presença de Deus. Não a presença de um êxtase momentâneo, de sentir um arrepio, de algum louvor até bem cantado. Hoje nós temos aí o Spotify, hoje é uma bênção, tantos cantores evangélicos fazendo sucesso através desses aplicativos. Nós vemos a mídia, nós temos cantores, louvado seja Deus, e é tudo, né, irmão? Quando você passa a semana toda só louvor, aqueles cantores, daquelas mulheres, parece um passarinho cantando, aí chega aqui, vem ouvir o pastor Carlos cantando no louvor, é só misericórdia de Deus, né? Aí, né, vê alguns irmãos ainda que não tem aquela voz como esses cantores de mídia. Então, às vezes a gente não consegue nem sentir a presença, a gente, né, for pensar nisso, ai meu Deus do céu, né? Aí não, mas quando houve aqueles louvor na rádio, das cantoras,
Ah, sim, agora essa sim tem a presença de Deus. E esse camarada, mas às vezes, amado, você vai ver esses cantores evangélicos de hoje, muitos só misericórdia de Deus. Cantam bem, mas a sua vida está só misericórdia. Eu não estou generalizando. Mas, infelizmente, é isso. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, que nós vemos hoje muito isso, né? Tantas músicas boas, tantos louvores bons, né? Estão aí sendo propagados, que às vezes a gente na igreja, a gente não consegue louvar a Deus e sentir a presença de Deus. Precisamos amar de uma presença real do próprio Deus. Precisamos do próprio Deus estar conosco, como Moisés ali, ele pediu a Deus. Precisamos não só de ter a presença de Deus quando nós estamos em um culto. Não temos que ter a presença de Deus somente quando nós estivermos em uma reunião com a igreja, no prédio, com os irmãos. Nós precisamos da presença de Deus andando conosco todos os dias, vivendo conosco, compartilhando, os seus desejos, as suas vontades. Se a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus, se o seu desejo está alinhado com o desejo de Deus, é viver Deus, é cheirar Deus, é sentir Deus, é viver o Evangelho, dando Deus com você a cada dia. Por isso Deus enviou Jesus, e a palavra de Isaías chama ele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus, quando enviou Jesus, o nome dele foi chamado de Emanuel, que quer dizer agora Deus está com você. Visivelmente Deus está com vocês. Emanuel, o Cristo, que é a própria expressão de Deus, desceu a expressão de Deus, está aqui, né? E o povo, mesmo com Jesus encarnado, ainda crucificaram o Filho de Deus. Aí Jesus fez toda a obra da cruz e espalhou o Evangelho através de seus discípulos, mostrando que hoje nós precisamos viver Cristo dentro de nós, para que a presença viva, que é o Emanuel, que é o Deus conosco, esteja fincado em nossa vida, como aqueles que realmente anseiam viver o Evangelho de uma forma pura, de uma forma verdadeira. Precisa ter esse Deus conosco dentro de nós, que é Cristo. E o povo do deserto, parece que ele não se importava com a presença viva de Deus. Deus fazia abrir o mar, aquele poder, você imagine, uma coluna. Olha o frio que está esses dias aqui na nossa região, chegando às vezes a temperatura na madrugada até de 2 a 5 graus. E no deserto era muito quente, chegava até 40, 45 graus de dia, mas à noite caía para até às vezes 2 negativos, mais frio do que está acontecendo aqui. É como se o vento no deserto é muito frio. Que coisa estranha, né? O deserto, à noite, de dia, sol de rachar de 40 a 50 graus, agora noite muito fria. Mas sabe o que a presença de Deus fazia, irmãos? A nuvem cobriu o povo para não ser assolado no sol. Uma nuvem de Deus estava sobre o povo, protegendo eles de morrer de assolação. E de noite uma coluna de fogo estava lá no deserto aquecendo o povo. O povo nem precisava de fazer fogueira para se aquecer. A própria coluna de fogo, o próprio Deus
o cuidado de Deus estava ali aquecendo o povo. O povo tinha a presença viva de Deus, mas desprezava, murmurava. Eles somente se importavam com os suprimentos de Deus. Eles não estavam nem aí para a presença de Deus. Ele podia ver lá a coluna de fogo, mas se não tivesse o alimento na mesa, Deus não está conosco. Via tudo, irmãos. Via lá a nuvem protegendo ele, mas se não caísse, não tivesse carne, Deus não está conosco. E o que acontece hoje? Jesus veio e nós recebemos ele mora dentro do coração. E às vezes a gente fala, quando falta alguma coisa, parece que Deus não está conosco, parece que Deus não me ama. E Ele está dentro de nós, está vivo dentro de nós. Você não entregou a sua vida a um Deus morto, você entregou um Jesus vivo. Glória a Deus. Mas o que acontece? As situações, quando vêm de uma forma que nós não queremos, parece que a presença de Deus vai embora, junto com as coisas, porque o nosso coração só quer viver o bem dessa terra, só quer viver as coisas dessa terra, e isso nos atrapalha de nós enxergarmos a presença de Deus. Amados, então nós vemos aqui, Moisés chegou ao ponto de Deus não querer caminhar mais com aquele povo, mas Moisés diz que se Deus não fosse junto com o povo, não haveria motivo de Moisés sair daquele lugar onde ele estava. Nós vemos lá em Êxodo 33 que Moisés não se importava somente com as bênçãos de Deus. Moisés queria a presença, ele queria o Pai das bênçãos. Sem a presença do próprio Deus, Moisés, ele não podia dizer que a graça estava ao seu favor, que a graça de Deus estava ao teu lado. Então, amados, sem a graça de Deus, não podemos alcançar a sua presença em nossa caminhada cristã. Sem a graça, sem o favor de Deus, nós não podemos trilhar. Nós precisamos da graça, precisamos do favor. E quem é a graça de Deus? Quem é o favor de Deus? É o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus vivendo em nós. Mas, por isso a gente, amados, nós não temos um Deus complicado, nós temos um Deus simples. É nós que complicamos muito, às vezes, a imagem de Deus. 1 Reis, capítulo 19, Deus é um Deus simples. Repita aqui comigo: Deus é um Deus simples. Deus é um Deus simples. Amados, 1 Reis 19, 11 diz assim, o 11 e o 12: E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aleluia. Nós vivemos, amados, um cristianismo que espera a manifestação de um Deus como se fosse um vento forte, como se algo tivesse vindo sobrenatural. Agora as coisas vão na minha vida, porque eu vi um milagre, porque eu vi isso, eu vi aquilo. E nós vemos aqui este homem, esse profeta de Deus, ele pediu para ver Deus, Deus falou: se esconde ali, porque quando eu passar, você vai ver. Então veio tudo isso que o texto está dizendo aqui em primeiro livro
em 1 Reis capítulo 19, veio o vento forte, Deus não estava no vento forte, veio ali o fogo, não estava no fogo, veio o terremoto, não estava no terremoto. Sabe o que isso quer dizer? Deus é Deus de silêncio, não é Deus de bagunça e nem de barulho. Às vezes a gente quer ver barulho, quer ver auê, e não é isso que vai dizer que a presença de Deus está sendo manifestada. Tem crente, irmãos, eu não gosto daquela igreja que é, sabe, eu gosto de igreja de fogo, eu gosto de igreja de reprepré, mas a vida dela, ela não vê mudança. Que mudança tem na vida, às vezes, dessa pessoa? Não tem mudança nenhuma. Amado, Deus fala no silêncio, Deus entra no profundo, na alma. O Evangelho verdadeiro, a presença verdadeira de Cristo, é quando há mudança de vida, quando você ouve uma palavra e há mudança de vida. Glória a Deus. E nós vivemos infelizmente um cristianismo que espera um vento forte. Eu gosto quando as coisas, a bênção vem de uma forma extraordinária, como se fosse um terremoto, um fogo poderoso caindo. O fogo caía lá no meio daquele povo no deserto, mas eles não viam a presença de Deus. Mas o nosso Deus, que muitas das vezes se manifesta num sussurro suave. Às vezes você está bem quietinho, lá na sua cama, e você começa a falar com Deus, e Deus começa a presença de Deus começa a entrar, invadir o seu coração de uma forma poderosa. Amados, o que precisamos não é de programas interessantes. Fazer encontro, aleluia, é muito bom. Eu gosto de encontro. Quem não gosta de encontro, né? É muito bom, é importante para ganhar almas para Cristo. Ter célula é muito bom para mantermos a comunhão uns com os outros. Retiros, acampamento, arraial. Esse ano nós não vamos poder, por causa, da Covid, questão de distanciamento, essas coisas. Não vamos ter arraial esse ano. Todo ano nós temos no sítio arraial, gincana. Tudo isso ajuda a igreja em seu processo de crescimento. Mas o que precisamos, na verdade, é da presença de Deus em nós. Senão tudo isso é esforço próprio. Você pode ter uma boa célula, você pode ter um encontro poderoso, mas quantas vidas já passaram pela nossa célula, mas não permaneceram? Quantas vidas foram para o encontro, mas continuam na mesma? Quantas pessoas vivendo de só barulho? Nós precisamos estampar a presença de Deus na nossa vida. Os fariseus, amados, sempre complicam, para valorizar. Mas a palavra de Deus, ela é simples. O religioso, ele complica tudo. Então nós vemos que lá em Romanos capítulo 10, versículo 13, diz assim: olha como Deus é simples. Você quer a presença de Deus? Olha como é simples a presença de Deus. Romanos 10, 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, quando você busca, você invoca, você vê a salvação fluindo na sua veia. Jeremias 29, 13: buscar-me-eis e me achareis. Olha só como é simples as coisas. Nós vemos 2 Samuel 22, 32: quem é Deus senão nosso Deus? 2 Crônicas 7, 14: se o meu povo se humilhar, olha, diz até que darei a terra, sararei a terra do seu coração, lhes darei as nações por herança. Amado, o Evangelho é coisa simples, é crer, é acreditar que Deus está conosco. Nós temos tudo.
nós temos a salvação, nós temos a vitória, nós temos tudo quando nós temos a presença de Deus. Então nosso Deus é simples, Ele se manifesta àqueles que têm fome. Busque a Deus em coisas simples da sua vida e você terá mais chance de encontrá-lo do que em meio às guerras complicadas, de muitos esforços. Às vezes que a gente, nós mesmo ficamos tentando, do nosso jeito, tentar achar a presença de Deus. Apenas invoque o Senhor, clama a Ele, e Ele não negará a um coração contrito e quebrantado. Seja simples diante do nosso Deus, amém, irmão? Seja simples. Outra questão que eu quero dizer para os irmãos, além de Deus simples, a presença de Deus, ela é muito importante na vida de qualquer cristão. Êxodo capítulo 33, versículo 5 diz assim: então lhe disse: se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés falou para Deus: não tire nós daqui se o Senhor não for conosco. Moisés sabia da importância de ter a presença de Deus, irmãos. Só a presença de Deus nos garante uma vida cristã viva que vale a pena viver. Quantas vezes queremos ganhar a cidade para Jesus, evangelizando? Quantas vezes queremos fazer a obra de Deus, mas com estratégias humanas? Quantas vezes queremos, com as nossas próprias forças, que os nossos parentes, os nossos amigos se convertam a Cristo, mas a única estratégia é a de Deus. Sabe qual é a estratégia de Deus? É Ele mesmo, é a presença dEle. É Ele. Se você tem Ele, você tem tudo. Se você tem o próprio Deus, você tem a presença dEle. Se o Senhor não vai conosco, é melhor não seguirmos os nossos próprios caminhos, porque às vezes, amada, a nossa maneira nem sempre é a melhor. Olha o que diz lá Isaías 55:8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Então não é do teu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Não é da nossa maneira, é da maneira de Deus. Mas como saber a maneira de Deus? Deixa Deus estar presente na sua vida. Porque aí você vai seguir o caminho dele e os pensamentos dele. Mas se ele não estiver presente, é só você. É como diz uma vez o pastor: a nuvem parou e o crente continua andando ainda. A nuvem está parada, mas ele continua andando. Nós temos que parar. Nós temos que estar debaixo da presença. Se Deus não vai com você, não adianta um exército inteiro dos Estados Unidos, um dos maiores exércitos do mundo, Estados Unidos e China. Se Deus não estiver com você, não adianta o maior exército do mundo estar com você. Se Deus não vai com você no seu trabalho, não adianta fazer campanhas milagreiras. Se Deus não está com você na sua célula, a sua célula não irá. Se Deus não estiver com você, a sua célula não rompe. Se a presença de Deus não estiver com você, seu relacionamento não vai para frente. A sua igreja também não vai, se Deus não estiver conosco. A sua vida não vai para frente se a presença de Deus não estiver com você. Precisa da presença de Deus. Quando a presença de Deus não está entre nós, apenas corremos em círculo, em vão. Há um pensamento muito enganoso, ao achar que tudo quando está indo bem, aí sim é porque Deus está conosco. Nem sempre. Às vezes as coisas estão indo bem, mas Deus não está com você. Tem gente aí que cai no pecado, porque ele pensa que ele, mesmo estando no pecado, está tudo bem com ele. Aí que se engana. Mas quando a gente é humilde e reconhece: Senhor,
tudo está indo mal, mas a tua presença está comigo. As coisas não estão saindo do jeito que eu gostaria que saísse, mas eu creio, o Senhor está comigo. E muitas das vezes, irmãos, realmente Deus vai estar. Deus vai estar no momento que você acha que às vezes Ele não está. Olha que coisa. Então, a presença de Deus, uma das coisas que marca que a presença de Deus está conosco, sabe qual que é? Vamos ouvir Moisés. O que Moisés falou? Uma certeza que ele tinha que a presença de Deus estava com ele. Êxodo 33:14. Olha só. Você quer saber se a presença de Deus, se você está realmente com a presença de Deus junto com você? Êxodo 33:14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Sabe o que isso quer dizer? A presença de Deus não traz peso. A presença de Deus traz descanso. Quando estamos na presença de Deus, a gente se sente descansado. Olha, amados, a presença de Deus remove toda a ansiedade da nossa vida. Aleluia, Jesus. Então, quem tem a presença de Deus não fica vivendo ansiedade. Ai, será que vai vir? Será que vai acontecer? Não, ele descansa, porque ele sabe que a presença de Deus é com ele. A presença de Deus traz refrigério. É como uma criança que se sente segura na presença dos seus pais. Muito mais nós nos sentimos seguros na presença de Deus. Só a paz quando Deus está presente em tudo em nossa vida. Tudo que afasta a paz em nosso coração é um sinal que a presença do Espírito Santo também está se afastando. Quando a gente está atribulado tudo, temos que tomar cuidado. Porque está faltando o quê? Está faltando a presença de Deus, a manifestação de Deus, aliás, faz a falta disso, a falta do Espírito de Deus estar nos conduzindo, vai levar a uma vida de inquietação. Quando vivemos para satisfazer somente a vontade da nossa carne, saímos debaixo do favor de Deus. Quando nós vivemos pelo olhar, por esse mundo, por vista, nós perdemos o favor de Deus, a paz já não reina mais, não temos mais a mesma paciência como antes. Por isso, irmão, o apóstolo Paulo pede para os cristãos: tome cuidado, vigia, não ande segundo a carne, mas ande segundo o Espírito, porque Deus é Espírito, e se Deus é Espírito, a presença de Deus é manifestada no Espírito e não na carne. Então, a vida passa a não ter mais sentido, tudo parece nebuloso, nossos planos passam a desmoronar, as coisas não dão mais certo. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar a presença de Deus. E se a gente não enxerga a presença de Deus, a gente também não vamos enxergar o descanso, não vamos descansar em Deus, porque a gente passa a não ver as provisões de Deus em nossa vida. Então só a consequência de viver uma vida na carne e não viver uma vida no Espírito, a consequência disso nos leva a viver a nossa vida pela nossa própria força. Mas mesmo assim a paz não volta, mesmo você se esforçando do teu jeito. Por quê? Porque Deus não está mais presente. Então vemos aí os ataques espirituais e não conseguimos lidar com esses ataques espirituais, porque não estamos mais vivendo no Espírito, estamos vivendo na carne. Não que Deus te abandonou, não que Deus não está olhando para você, mas você não consegue enxergar Ele.
É como o povo lá no deserto. Deus estava ao lado deles, mas eles não enxergavam. Por quê? Porque estavam vivendo na carne, vivendo em murmuração. Só quando percebemos que a presença de Deus, só quando percebemos que a presença de Deus, ela só pode ser manifestada pelo Espírito, quando nós vemos que ela só pelo Espírito pode ser manifestada, aí nós vamos reconhecer que Deus está na nossa frente. Aí as coisas começam a vir e a paz começa a reinar, porque aí você começa a entrar e ver a presença de Deus. Então, o que faz a diferença em tudo, irmãos, é a presença de Deus. Amém? E nós não vamos enxergar a presença de Deus se não for pelo Espírito. Eu quero concluir aqui. Qual é a condição para a presença de Deus permanecer na nossa vida? E no livro de Êxodo aqui, no 33:17, diz assim, Êxodo 33:17: Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele diz: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém, ele diz: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Olha só, Moisés ia receber tudo isso de Deus, tudo isso, por causa do quê? Por causa dessa intimidade. Moisés, ele não queria se afastar de Deus, porque ele queria estar mais junto, mais íntimo com Deus. Então nós vemos uma das coisas, das condições para nós permanecer na presença de Deus é manter a intimidade com Deus, irmãos. Quando os olhos de Deus acham graça em nossa vida, é porque não conhecermos Ele só de ouvir falar, mas os nossos olhos espirituais os veem. Moisés sabia que quando Deus estava olhando para ele, os olhos de Deus estavam apontando para ele, ele se sentia amado por Deus, ele se sentia ali naquela intimidade com Deus. Então a intimidade, quanto mais íntimo você estiver com Deus no Espírito, mais você vai sentir a presença dele. Amém, irmãos? A segunda coisa a segunda condição para que a presença de Deus permaneça na nossa vida é a morte para o mundo, a morte para esta vida do mundo. Quando morremos para esta vida, a vida de Cristo passa a viver em nós. Quando nós morremos para as coisas do mundo, para as obras da carne, para que tudo aquilo que nos afaste dos olhos de Deus, quando nós vivemos uma vida de morte. O que é vida de morte? É vida de renúncia. É renunciar quando o pecado bate a porta. Quando a gente renuncia, então a gente passa a viver mais a presença de Cristo. Porque quando você não vive mais você, o apóstolo Paulo, aí Cristo vive em vós. Quando nós não deixamos o nosso velho homem ressurgir, aí é Cristo que vive em nós. E se Cristo estiver vivendo em você, a presença de Deus também está aqui. A presença de Deus está com Cristo, a presença de Deus vai estar com você também. Olha só, porque aonde Cristo estiver, a presença de Deus está também. Porque Cristo é a palavra, Cristo é a verdade. Por isso que aquele povo, ele só se sentia em paz quando a arca da aliança ia na frente, porque a arca da aliança carregava dentro o maná, a palavra. Então eles se sentiam seguros
por causa da arca. E hoje, sabe qual que é a arca? É você, porque você é a arca e Cristo está dentro de você. A palavra está dentro de você. O teu coração é a arca. Aonde a arca estiver com a palavra, você vence o inimigo, você derrota os adversários, você conquista as terras, você é curado, você é sarado, e o poder de Deus vem, porque Cristo vive em vós. Aleluia! Amados, então, mas nós precisamos morrer para esse mundo, para que Cristo se levante dentro de nós, para que Cristo ressurja dentro de nós. Então nós precisamos deixar Cristo viver em nós, para que os olhos do Pai estejam sobre Cristo. Arrependimento, olha só, Mateus 1, outra condição é viver uma vida de arrependimento. Mateus 3:1 diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, no versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se você se arrepender, o reino dos céus estará sobre a sua vida. O reino de Deus estará sobre a sua vida, porque é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas. A pessoa que se arrepende, ela endireita as suas veredas. Ela não fica vivendo uma vida de caminhos errados. Ele endireita, porque ele quer a presença do reino de Deus fluindo sobre a sua vida. Infelizmente, muitos crentes vivem uma vida de remorso e não de arrependimento. Você sabia que há uma diferença de remorso e arrependimento? Porque o remorso nos faz sentir mal aos olhos de Deus. Ai, meu Pai, como estou mal. Esse é o remorso. Mas ele continua no pecado, ele continua fazendo a coisa errada, ele se sente tão mal. É remorso. Arrependimento é diferente. Arrependimento traz quebrantamento, traz humilhação, um coração humilde. Ele se quebranta e ele fala: Senhor, não quero mais isso na minha vida. E quando ele se arrepende verdadeiramente, ele endireita as suas veredas, para que o Rei da Glória venha e possa entrar na vida dele. Aleluia. O arrependimento é quando endireitamos a nossa vida e dizemos não ao pecado. Aí nós preparamos o nosso coração para o Rei morar dentro de nós. E a última condição para manter a presença de Deus, eu falei que para você manter a presença de Deus é preciso você ter intimidade com Deus. Você precisa morrer para o mundo e morrer em si próprio, deixar Cristo viver em você. Você precisa viver uma vida de arrependimento, e também você precisa viver uma vida de humilhação diante de Deus, uma vida humilde diante de Deus. Lucas 7,44 diz assim, eu quero encerrar aqui, Lucas 7,44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, que é o beijo no rosto, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco amo, a quem pouco, aliás, é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Deus
Ele está sempre de braços abertos para perdoar. Amém, amados? Mas você precisa se humilhar como essa mulher. Se humilhar e se derramar na presença de Deus. Chorar e clamar. Infelizmente isso tem sido tão pouco na vida dos crentes de hoje. Aí confunde a graça. Estou vivendo na graça. Deus meu, estou vivendo na graça. Jesus andou na presença de Deus porque viveu uma vida de humildade. Se nós não quisermos viver com a presença de Deus, se nós quisermos viver com a presença de Deus, precisamos nos humilhar e ser desumildes de coração. Amém, amados? Graças a Deus no nome de Jesus. Eu quero agradecer os irmãos da live que viram esse vídeo e eu quero orar pela igreja agora. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Tem um louvor aí, meu amado. Coloque ele no nome de Jesus.